que no espelho esbarra e cai em si a luz e o vento em suas costas. Quando Vamos imaginar o que é o tema da nossa live da semana. Muito bem, né? Última semana de outubro. Outubro, mês dedicado a quê? A prevenção. Bom dia, Camila, nossa diretora de ensino. Então, pessoal, estamos em outubro, mês de prevenção ao câncer de mama. E nunca é tarde para a gente falar sobre esse tema. Nossa, professora, realmente, nós temos um mês de conscientização, a gente se veste de rosa, mas não somente por isso, é uma questão mesmo de publicidade, de prevenção e de alerta, tá? E é um tema possível de vir numa prova do Enem, é um tema de saúde pública, gente. E é o que a gente vai discutir hoje. Vocês não têm noção do percentual de mulheres brasileiras que falecem anualmente em decorrência do câncer de mama, né? E isso parece que está longe, parece que é uma estatística que não está próximo a nós, mas é um problema social grave. Se é um problema social grave, é um problema que pode se estar constando, né, como tema de redação do Enem. Mas é aquilo que eu sempre digo para você, você tem que estar preparado para qualquer coisa que vier nessa prova. E falar de câncer de mama é falar de um referencial teórico, de um repertório sociocultural que é da área da saúde, tá? Então, o tema da semana é desafios na prevenção do câncer de mama no Brasil. Anotem aí, desafios na prevenção do câncer de mama no Brasil. Beleza? Então, a gente vai falar de amor. Que tipo de amor é esse que a gente vai falar agora? O amor próprio, tá? Então, gente, falar de prevenção ao câncer de mama não é falar somente de diagnóstico, de procura de um tratamento, mas antes de tudo é falar da mulher, tá? Parece clichê, mas não é. A mulher, ela precisa se amar, ela precisa se cuidar, ela precisa dar atenção à sua saúde física, né? Porque se você tiver uma doença grave como o câncer de mama, obviamente vai afetar a sua saúde mental. Então é um problema de saúde pública. As mulheres, elas são percentualmente, ao longo dos últimos 20 anos, as chefes de família. Isso inviabiliza tempo para cuidar de si própria, tá? Então, falar de câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, é falar de uma situação conjuntural brasileira muito maior, entendem? É falar da situação da mulher na sociedade também. Isso a gente tem que tomar cuidado para a gente não tangenciar o tema. O que você pode fazer para enriquecer a sua redação é você dizer, de fato, as mulheres, elas acabam por chefiarem suas famílias, por terem às vezes dupla, tripla jornada de trabalho, elas têm pouco tempo para cuidar da sua própria saúde, né? Então a questão social brasileira, a estrutura social brasileira, ela inviabiliza essa situação. Então fique aí, é uma proposta sobre empoderamento feminino, mas também é uma questão de saúde pública. Então mulheres, se cuidem. Homens que estão nos assistindo, vocês podem e devem fazer a sua parte. Aquela mulher que você ama, mãe, namorada, amiga, prima, oriente, tá? E agora a gente vai entrar efetivamente no tema, tá? A gente fez uma pequena introdução, tá? Por exemplo, vocês sabiam que 51,29%
em 100 mil mulheres, ou seja, na população de 100 mil mulheres, 51,29% foram diagnosticadas em 2019 com câncer de mama no Brasil. Será que não é um grave problema social? Calcula aí, calcula. 51,29% de mulheres, numa população de 100 mil mulheres, apresentou diagnóstico positivo para câncer de mama. Que problemão, né? Aí você pensa, a mulher não se cuidou, assistência à saúde, nossa, quantos problemas inerentes a essa temática, né? Bem preocupante para nós. Outra situação, você sabia que o câncer de mama, ele é o principal responsável pela morte precoce de mulheres no Brasil? Você sabia disso? Olha que problemão que a gente tem para resolver nessa redação da semana, ok? E ainda mais tenho para dizer para vocês, esse percentual de morte de mulheres por câncer de mama, ele só perde aqui na região norte, que as mulheres morrem mais aqui na região norte pelo câncer no colo do útero, né? Então daí vem, gente, outros temas paralelos, que eu não vou me ater a eles, a importância da vacinação precoce de HPV, né? Em um momento histórico que nós estamos vivendo, o negacionismo das vacinas, é importante lembrar a importância da vacina do HPV. Nossa região norte é uma das principais regiões do Brasil em que as mulheres morrem de câncer do colo do útero anualmente, tá? Então isso são dados interessantes, pessoal. No Brasil, o maior câncer que mata doenças relacionadas às mulheres é o câncer de mama. Em segundo, câncer no colo do útero, ok? Bem preocupante, ok? Bom, recomenda-se, a OMS recomenda que a partir dos 40 anos todas as mulheres façam mamografias anuais. E aí nós temos a questão do sistema de saúde, né? Que em alguns momentos é deficitário, né? Esse atendimento de saúde, né? Mas é dever do Estado e da nação garantir esses exames e esse diagnóstico precoce às mulheres. Então isso já podem ser propostas de intervenção e situações para vocês pensarem nos argumentos das redações de vocês. Beleza? Tem um dado interessante para quem for produzir essa redação. Você sabia que tem uma pesquisa de 2020, agora do mês de julho? 1.400 mulheres com mais de 40 anos foram entrevistadas e questionaram a elas se elas fizeram no ano de 2020 até o momento o exame da mamografia. E pasmem, 62% dessas mulheres disseram que só vão fazer quando a pandemia acabar e quando tiver vacina. Aí vem uma outra situação. A pandemia é seríssima, gravíssima. A gente tem que tentar manter o máximo de isolamento, o máximo de cuidado, até que as coisas realmente se digam que estão bem. Porém, algumas situações de saúde a gente não pode deixar para depois. Então, muitas mulheres estão se diagnosticando com câncer de mama, aguardando esse período pós-pandemia para se tratar. Aí, entende a gravidade? Porque se protege da pandemia, porém padece de um mal que assola as mulheres anualmente no Brasil. Então esse é um tema bem atual, viu? Porque essa pesquisa é recente, anota aí os dados. Durante o isolamento social, pandemia da Covid-19 no Brasil, em uma entrevista realizada com 1.400 mulheres, 62% disse que não vai fazer diagnóstico para câncer de mama enquanto a pandemia estiver acontecendo, enquanto não tiver a vacina, enquanto não for seguro sair de casa. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque podem vir outras endemias, né, a partir da pandemia da Covid-19. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, sair, álcool em gel, distanciamento, máscara o tempo todo e fazer esses diagnósticos. Perfeito? Bem, você sabia, pessoal, que 1/4 das mulheres com mais de 50 anos não fazem anualmente
exame de ultrassom ou de mamografia para o câncer de mama? Isso estão tudo dados que vocês podem estar utilizando na redação de vocês, porque vai enriquecer o quê? O repertório sociocultural. Falando em repertório sociocultural, e para nós montarmos a nossa ideia de redação de hoje, eu vou chamar a nossa convidada da nossa live de hoje. Vou chamá-la para que ela participe aqui. Só localizar aqui o contato dela. Não estou conseguindo conectar. Só um momento. Está dando erro, gente. Só um momentinho. Que coisa. Continuar aqui tentando conectar com a nossa convidada. Não sei o que está acontecendo. Não tá conectando, Fernanda. Não sei o que é. Vou tentar mais uma vez. Eu acho que o Instagram tá meio... Tentar novamente. Nossa, não tá entrando de jeito nenhum. Eu vou tentar novamente. Poxa, eu tinha tantas coisas legais para falar com a Fernanda. A Fernanda estudou o tema. Nós pesquisamos a questão do repertório sociocultural para a área da saúde, né? Fernanda tá online. Se porventura, Fernanda, eu não conseguir te colocar na live, você vai colocando aqui nos comentários os referenciais teóricos, os comentários, que aí a gente faz um debate. Você vai falando e eu vou debatendo. Se porventura a gente não conseguir fazer a chamada de vídeo. Só um momento. Vamos lá, que agora parece que vai dar certo. É muito estranho. A internet brasileira está com problemas hoje. Mas a gente vai seguir aqui tentando colocar aqui a Fernanda. Vamos lá. Fernanda, é porque o seu aplicativo não tá atualizado, tá falando aqui. O Instagram me avisou, tá? O seu aplicativo não tá atualizado para você participar comigo. Você teria que sair, atualizar e daqui a pouquinho eu tentava te chamar, tá? É o teu Insta, tá? Não é o do IFPA Ananindeua, não. Tu pode tentar atualizar, Fernanda, enquanto eu vou explicando a questão da tese, tá? Lembrem que a tese, tá, pessoal, é uma pergunta que você faz para o tema. Se o tema é desafios para a prevenção do câncer de mama no Brasil, qual é a sua tese? A sua tese é o que você vai responder para esse tema. Por que o câncer de mama é um desafio no Brasil? A sua resposta é a sua tese, tá? Então é a sua tese. Então você vai perguntar assim... Vamos lá. O câncer de mama a prevenção do câncer de mama é um desafio no Brasil porque a publicidade, a conscientização no Brasil não ocorre de forma adequada, ou a conscientização para o diagnóstico de câncer de mama no Brasil não é feita de forma convincente, não é feita de forma, como é que eu posso dizer para vocês, eficiente. Então, o diagnóstico do câncer de mama no Brasil é um desafio, por quê? Porque efetivamente a conscientização e a prevenção não é feita de forma adequada. Beleza? Então, pessoal, nesse sentido, tá? É muito importante que vocês digam, a minha tese é que o diagnóstico do câncer de mama, ele é um desafio no Brasil por conta que a política de prevenção e de divulgação científica sobre essa doença, ela não ocorre de forma eficiente. Tá. Aí você vai dizer, não ocorre de forma eficiente, por quê? Porque o governo não investe tanto em
em, como é que eu posso dizer, em políticas públicas, e também porque o atendimento de saúde é falho, tá? Agora eu vou chamar a Fernanda e compartilhar aqui nosso momento. Eu já estou ligando para ela que ela me ajude a fazer essa transmissão, tá? E aí, Fernanda? Estou chamando novamente a Fernandinha. Fernanda, eu acho que não vai dar certo hoje o nosso encontro aqui na nossa live. Infelizmente. Não tá indo. Ok. Então, eu vou continuar aqui. Pois é, eu tô te ligando e tá dando esse erro aí. Não sei o que é. Tô te chamando. Ligando para você. Enfim. Pessoal, então, continuando... tá dizendo aqui que você não está conseguindo participar, Fernanda. Eu não sei se você tem que sair e voltar novamente, tá? É o que está dizendo aqui. Bom, pessoal, para continuar. Se eu estou dizendo que o problema é por conta que a divulgação de medidas de prevenção são feitas de formas eficientes, porque o governo não tem políticas públicas para isso. E também porque o sistema de saúde ele não coopera para essa prevenção, tá? É de extrema necessidade que você comece a pensar nos seus argumentos. Então, tá aí a Fernanda. Opa! Aí, Fernanda. Muito bem. Gente, essa Fernanda, professora colaboradora, voluntária do projeto Descomplicar é Preciso, está aí toda montada no rosa, para fechar o nosso mês de outubro, né? Falar de câncer de mama é falar, como eu falei no início, com a música que eu escolhi, é amor. É um amor próprio, um amor que você tem que se tocar. Você precisa se tocar para que você demonstre amor por si mesma. E é uma coisa tão simples que você não precisa de ninguém. Eu sempre digo, pessoal, isso é uma coisa de empoderamento feminino mesmo, tá? Que é o seguinte... O primeiro amor da nossa vida é o amor próprio. A gente só pode amar alguém se a gente se ama. Ninguém vai te salvar no teu pior momento. A força tá aqui, ó. E essa força passa pelo autocuidado. E o autocuidado já diz autoexame. Se examine, mulher. Se examine. Por quê? Porque é para você. É para mais ninguém. E aí a gente está falando de... Eu já estava indo, inclusive, para a parte dos argumentos, e a gente vai falar do repertório sociocultural, que é a parte que você está aí super pronta para falar. E eu queria que você agora falasse aí para os nossos espectadores aí que estão assistindo a nossa live. Eu queria avisar que, mais uma vez, a gente teve problema com o nosso YouTube. A gente não conseguiu espelhar a live para lá, mas nas próximas semanas vai dar tudo certo novamente. E aí, fiquem com a Fernanda. A Fernanda vai dar uma palavrinha com vocês sobre prevenção ao câncer de mama no Brasil. É isso mesmo, gente. Bom dia a todos. Em outubro, nós usamos rosa. Por que que nós usamos rosa? A professora já falou. Prevenção ao câncer de mama. E nós vemos nesse período que tem muito comentário na internet, diversas campanhas o tempo todo, mas essas campanhas estão sendo efetivas ou as mulheres, uma parte considerável das mulheres estão com medo? E aí nós puxamos para uma questão psicológica. Como está o apoio psicológico às mulheres, não apenas nesse período, mas no ano todo? É um pouco complicado, nós como mulheres, é um pouco mais fácil, na verdade, de entender, que a gente fica com medo de se tocar e com medo de se tocar e encontrar alguma coisa, encontrar um nódulo, ou perceber que o seu seio tá soltando um líquido. É delicado, é um assunto delicado, é uma coisa que mexe conosco, mas é imprescindível. Nós precisamos ficar atentas
ao câncer de mama. Não é brincadeira, gente. É um assunto muito sério, é um assunto grave. Ele causa sérios danos e leva até a morte, tá? Então, assim, o que nós precisamos saber? Primeiro, o que é o câncer de mama? Então, como pessoas que irão fazer redação do Enem, vamos pesquisar o que é o câncer de mama. Não precisa pesquisas muito grandes, mas você precisa entender do que você está falando, você precisa se apropriar do seu tema, saber o que é o câncer de mama, o diagnóstico. Eu até tenho aqui os sintomas, né? Um dos sintomas é o nódulo fixo e geralmente indolor. No começo, esse nódulo não dói. Quando você está se tocando, né, fazendo o autoexame, no início ele não dói. Mas só porque você não sente dor, não significa que ele não vai fazer mal para você. Ele vai fazer mal, sim. Então, atenção nesse ponto. Outro sintoma é a pele da mama avermelhada. Quando está muito avermelhada, você acha estranho. Quando você se olha, você percebe a sua pele avermelhada ou um líquido estranho saindo, você precisa verificar o que está acontecendo. E nisso nós temos alteração nos mamilos, nódulos nas axilas. Atenção, não é apenas no seio, pode ser nas axilas também. E até no pescoço. E como eu falei, o líquido. Então, é uma questão de atenção e de conhecimento. As pessoas precisam buscar mais conhecimento, entender melhor sobre o tema, para poder falar sobre ele. Então, quando você percebe alguns desses sintomas, você precisa procurar o posto de saúde, de preferência. Né? Ou então um hospital mesmo, tem sempre que estar atento. Surgiu um sintoma, médico, pare o que você está fazendo, médico, é assunto sério, não deixe para depois. Aí vocês poderiam questionar, mas eu estou trabalhando e tudo mais, eu não tenho tempo. Isso é outra questão, né? Como a professora falou no início da live, existem essas questões socioeconômicas, as questões culturais. Existem muitas mães solteiras que precisam estar no seu trabalho e não tem tempo. Mas ainda assim é necessário essa ida ao médico. E existem fatores de risco, né? Existem não é fatores de risco, eu ia falar, gente, perdão. Existem casos acima de 40 anos, precisam fazer todo ano o exame preventivo, ficar atento no que está acontecendo com o seu corpo. E mais uma vez, por que eu estou reforçando isso? Porque além de poderia ser um tema de redação, mas também é uma questão de saúde pública, é uma questão emocional. Não deixem de fazer o exame preventivo. O próximo ponto, eu falei para vocês que é necessário ter o conhecimento sobre o que é o tema e tudo mais. E nós temos que pensar, como eu comecei a falar antes, na questão psicológica. Como o governo, que é um dos principais responsáveis pelas informações que chegam até nós, como é que o governo está lidando com o medo que as mulheres têm de fazerem esse exame? E aí, professora, tem algum comentário sobre isso? Pois é, a gente tem o Outubro Rosa, né? Que todas as repartições públicas e privadas, agremiações carnavalescas, né? Elas conseguem, né, se inserir ao Outubro Rosa. Mas a impressão que eu tenho é que não, de forma alguma, criticando, porque é um projeto fantástico, mas que parece que preparação de atenção, na verdade, ao câncer de mama, infelizmente ainda ele não consegue atender ao público
mais preocupantes, que são as mulheres a partir dos 40 anos, né? Aí volta novamente a questão social. Geralmente essas mulheres estão muito já inseridas no mercado de trabalho, acho que elas estão vivendo o ápice da carreira delas. E isso daí envolve mulheres de qualquer faixa socioeconômica, né? Então, assim, eu acho, pessoal, que é muito além da gente somente vestir o rosa, né? De fazer a questão do alerta. Eu pergunto, assim, a vocês para pensarem em casa. Até a Fernanda pode me dizer, efetivamente, nos meios de comunicação de massa, né? Vocês receberam alguma orientação, alguma alerta, alguma motivação? Estou recebendo um beijo aqui da Silvana, a Anaíse. Beijo. Se toque. Se toque. Era nesse ponto que eu queria chegar, professora. E aí nós temos um problema que poderia ser abordado numa redação. Como está a eficácia do Outubro Rosa? Tema. Em outubro? E dar atenção a ele só em outubro é a mesma questão do suicídio. Infelizmente, nós não conseguimos iniciar o projeto em setembro, que a gente ia falar disso, né? Mas a gente, para justamente alertar, a gente vai fazer isso depois, justamente porque é o ano inteiro. Pode continuar, Fernanda. Isso. E assim, como eu falei, nós temos que ficar atentos e tudo mais, e pensar na eficácia dos meios de comunicação. Isso aí já é um problema que você pode abordar na sua redação, é um desafio. Como está funcionando os meios de comunicação em relação ao câncer de mama? Eu quero ser um pouco mais específico. Como está o Facebook? O Facebook está fazendo campanha específica o ano todo? E se faz campanha, está sendo eficaz? Entendeu? Então por aí vocês já podem ter várias ideias. Poderia escolher uma rede social específica, que é imensa, todas as redes sociais são imensas e alcançam milhares de pessoas, e falar sobre como está sendo a eficácia do câncer de mama, da explicação sobre o câncer de mama nessa rede social. Outro ponto, como eu falei agora, o apoio psicológico. Se uma mulher chegar num posto de saúde e conversar com uma enfermeira, eu estou com medo, né? Porque nem todo mundo vai chegar direto e procurar um psicólogo, mas vai chegar, talvez chegue num posto de saúde, eu estou com medo e tudo mais. Será que o posto de saúde está preparado para lidar emocionalmente, psicologicamente com essa pessoa? Isso também é um problema. O preparo ou despreparo nos postos de saúde. Sim. Então, é um tema muito grande, tem muita coisa para ser falada, né? Um tema super atual, que você pode pegar. Vou retornar a falar de redes sociais, porque redes sociais tem um alcance muito grande. Então, nós temos que... Só nesse comentário que eu fiz agora sobre redes sociais e o preparo ou despreparo dos postos de saúde, eu já pensei em 4 temas. Sim. Então, com pesquisa, com análise, com conhecimento, vocês conseguem tirar um tema fácil. Sim. Continuar, prof. Pode continuar. Aí a gente tem que pensar na proposta de intervenção, né? Já que a gente falou um pouco do desenvolvimento. Mas antes da gente falar, Fernanda, que a gente daqui a pouco está se encaminhando os 10 minutos finais, é a questão do repertório sociocultural. Lembra que a gente estava conversando? A questão de citações, pensamentos. Eu não sei se você se apropriou dessas informações sobre as citações que a gente pode estar utilizando nesse tema. Lembra disso? Lembro. Eu só tenho que abrir aqui, porque de cabeça eu não lembro, prof. Você quer começar enquanto eu abro aqui? Inclusive, a gente tem uma citação muito interessante da Michelle Obama, né? Nós temos uma citação muito forte da Michelle Obama, né? Que é justamente, eu acho bem interessante, né?
Com certeza. Não sei se você conseguiu. Aqui, abri aqui, eu vou ler. Leia. Atenção, hein? As mulheres, em particular, precisam manter um olho em sua saúde física e mental, porque estamos em um mundo cheio de compromissos, não temos muito tempo para cuidar de nós mesmas. Michelle Obama. Olha só que comentário. Não temos muito tempo para cuidar de nós mesmas. O que nós estamos fazendo conosco? Onde está o nosso amor próprio? Onde é que está? O que a gente está fazendo com esse amor próprio? Então, é importante, gente. Eu volto a falar e eu vou repetir isso até quando for necessário. É importante nós estarmos atentas a tudo. E conhecer também, né? Sobretudo, conhecer o nosso corpo, como o nosso corpo se comporta, independente das nossas questões econômicas, as nossas questões sociais e psicológicas. Estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência da doença. Olha só, quer comentar, prof? Esse é impactante. Forte, né? Impactante. É porque não é só a ausência da doença que diz que você está saudável, né? E a forma como a mulher se coloca diante da questão de encarar o câncer de mama, a mulher foi educada a ter pudor consigo mesma, né? Historicamente, nós somos motivadas a não nos tocarmos, né? E nesse sentido, isso envolve, como a Fernanda falou, a questão do psicológico. Então, não é só a ausência da doença, o problema da saúde. Eu acho que, além disso, envolve as questões mentais também, né? Então, eu acho que talvez, isso é muito importante para vocês pensarem, a campanha acontece, a publicidade, a divulgação acontece, mas tem que ser trabalhado de uma forma que toque mais o emocional dessa mulher. Eu acho que é por aí também. Acho que para que as campanhas sejam mais eficientes de saúde, eu acho que é necessário, antes de tudo, que se faça também uma atenção à saúde mental, né? Porque, gente, nada é mais feminino no corpo da mulher do que os seus seios, né? Assim, um dos elementos. E isso vai tocar drasticamente na autoestima da mulher, né? Então, só de pensar num problema relacionado a essa parte do corpo, já é realmente para causar uma preocupação. Tem mulheres que preferem aquilo que a gente chama, na linguagem popular, fingir demência. Eu prefiro fingir demência a esse problema, entendeu? Do que encarar ele de frente, porque, gente, é muito difícil, realmente, você se deparar com a possibilidade de que você vai ter que fazer uma cirurgia de extração das mamas, né? Na pior das hipóteses. Então, é nesse sentido aí do que a Fernanda está falando. Tem mais uma citação, Fernanda, para a gente terminar e encaminhar para a proposta de intervenção? Tem a última. Tá. Do Laí Ribeiro, médico e escritor brasileiro. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E você prefere o quê? Cuidar da doença ou cuidar da sua saúde? Pensar na prevenção. Exato. O ideal é que você pense na prevenção. Então, vamos nos prevenir, por favor. E vamos buscar o conhecimento, entender que você precisa compreender como é essa doença, assim como outras doenças, outro tipo de câncer. Né? Mas, nesse caso, o câncer de mama tem que ter atenção, tem que saber o que está acontecendo, o que pode acontecer e pensar no diagnóstico precoce. Se você percebe antecipadamente o câncer de mama, você tem chance de cura. Olha só a diferença. Exato. Ou você vai querer esperar, vai ver aquele líquidozinho no seio, vai ver ele avermelhado e vai esperar algo acontecer? Não, né? Então, prevenção. Exatamente. E sabe o que eu lembrei, Fernanda, com essa tua última citação aí? Que para enriquecer aquela redação ficar assim super rica de repertório sociocultural, nesse caso, no tema do câncer de mama, a gente pode usar até um provérbio popular muito famoso, muito dito diariamente, que é:
prevenir é melhor do que remediar. É verdade, é verdade. Neste caso, acho que a prevenção, acho que as políticas de prevenção, elas são aquelas que vão realmente sanar esse problema social brasileiro grave. Eu volto ao que eu disse no início da live, para a gente partir agora para a nossa proposta de intervenção. Lembra que quando você vai para o parágrafo final de proposta de intervenção, você tem que retomar o tema ou a tese, né? Então você tem que dizer, por isso, a prevenção ao câncer de mama no Brasil é um desafio. Lembra, você sempre tem que retomar ou a tese ou o tema. No teu último parágrafo de intervenção. Isso daí, gente, é dica certa. Isso é um item obrigatório. Retoma ou a tese ou o tema. Beleza? Aí a gente vai passar para a proposta de intervenção, né? Se a gente tem questão de... A gente está diagnosticando que é a divulgação, a conscientização está acontecendo, mas não está acontecendo de forma efetiva. Vamos pensar em duas propostas de intervenção sobre isso. Uma delas pode ser o que a Fernanda já falou, né, Fernanda? Que é o quê? Ampliação da divulgação nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Outra que eu posso dizer é obrigar o Sistema Único de Saúde, obrigar não, né? Introduzir a obrigatoriedade, né? Não deixa de ser obrigatório, no Sistema Único de Saúde, né? De forma constante, de forma fluxo contínuo, os exames básicos de diagnóstico do câncer de mama. A paciente com mais de 40 anos, ela vai fazer uma consulta de rotina, é interessante já ter no sistema esses dados da idade da faixa etária dela, para que ela já seja que se crie uma política de atenção à saúde da mulher, principalmente nessa faixa etária a partir dos 40 anos, né? Eu acho que se for criado no Sistema Único de Saúde uma atenção especial a essa mulher a partir dos 40 anos, se for dado esse espaço, eu acho que a gente vai caminhar bem com a questão da divulgação e a questão da atenção de saúde, que é um bem reconhecido na Constituição brasileira, que deve ser gratuita, né? Todos temos direito à educação e à saúde para uma nação que quer crescer, né? Isso mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode trabalhar nessas duas vias. Tanto a questão da divulgação, que as redes sociais são responsáveis sim, porque já temos pesquisas científicas que comprovam que a maioria da população brasileira usa parte do tempo do seu dia com redes sociais, né? Por isso que a população está doente, inclusive, né? Porque redes sociais são maravilhosas, excelentes. Nós estamos utilizando uma rede social para fazer um projeto que eu peço mais uma vez para vocês, divulguem o nosso projeto. Nosso projeto pode ser assistido por N pessoas, entendeu? Para a gente discutir redação, discutir política, questões sociais do Brasil, problemas sociais brasileiros. Nós somos as pessoas que vamos discutir, porque nós vivenciamos isso. Entendem? Então, a questão da rede social, como eu sempre digo, ela é excelente se ela soubermos utilizá-la, né, adequadamente. Então, acho que o uso das redes sociais para a melhor divulgação dessa política constante de prevenção ao câncer de mama é uma proposta de intervenção. E a outra proposta de intervenção é o quê? Criação, né, de uma política de saúde voltada para as mulheres acima de 40 anos, para que quando estiverem fazendo atendimentos de rotina no Sistema Único de Saúde, elas já sejam deslocadas para o atendimento de prevenção e cuidado ao câncer de mama, né? Essa é uma proposta de intervenção também. Nós podemos também pensar em outras. Criação do projeto de lei que obrigue as emissoras de rádio e televisão fazerem propagandas constantes ao longo do ano de prevenção ao câncer de mama, porque eu já falei, gente, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil anualmente.
Entendem? Então, se é uma taxa de mortalidade muito grande, é um problema social grande. São mulheres que nós amamos que vão embora por falta de conhecimento, né? É necessário. Então, Fernanda, eu vou tirar já dos mais para a gente encerrar a live de hoje. Também porque eu quero dar um recadinho para vocês sobre o último dia de atendimento do sobre o Outubro Rosa. Nós temos um dia ainda de ação pública, tá? Para as mulheres. E eu vou encerrar com esse recadinho aí. Depois que a Fernanda der o oi. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a professora por me convidar. Do cachorro. Queria agradecer por me convidar, né, para comentar sobre esse tema, que ele, inclusive, é pessoal, né? Eu perdi uma pessoa para o câncer, então, assim, a dor, ela é muito grande, mas também a conscientização é maior ainda, né? Então, é por isso que eu frisei muito para vocês, prevenção, façam a prevenção, fiquem atentos e tudo mais, porque é um assunto muito sério, o Edson. Participação especial. Desde todo mundo em 2020, o cachorro, ele é o coadjuvante, você tem a certeza disso. É verdade. O cachorro não é live. Se não for aqui, tá no Pará, não é live nesse país, gente. É verdade. Cachorro. É verdade. E, então, assim, mais uma vez, prevenção, conhecimento. Obrigada por essa oportunidade. E, gente, compartilhem para os seus amigos no Insta, Facebook, Twitter, YouTube, todas as redes sociais que vocês tiverem. Compartilhe esse projeto. Ele é muito importante para nós, mas principalmente ele pode se tornar muito importante para muito mais pessoas. Nós estamos tentando alcançar o máximo de pessoas possível. É muito difícil. Então, é muito difícil. Eu preciso falar rapidinho, Fernanda. Pode falar. É muito difícil em 2020, em que tudo se faz na internet, a gente conseguir conquistar um espaço no coração das pessoas para assistir as nossas lives. Eu posso estar falando sozinha aqui na quinta-feira. Eu não vou desistir desse projeto até a última semana de dezembro em que ele vai acontecer. Antes da verdade. Eu não vou desistir desse projeto. Se eu precisar fazer uma live de revisão no meu recesso de final de ano, eu vou fazer. Eu vou fazer. Faremos, com certeza. O mínimo que a gente pode fazer para que as pessoas continuem lutando pelos seus sonhos. Que, por exemplo, com certeza. Se você acha que o Enem é impossível, ele é impossível se você desistir dele. Eu falo isso todas as lives. Se tu desistir, ele vai ser impossível. Outra coisa, não consigo fazer muito. Faça um pouco, mas faça. É o trabalho da formiguinha que eu digo toda semana. Ela carrega um peso maior do que ela suporta. Vou até meu lápis para ali. Ela suporta um peso maior do que ela suporta, mas ela não desiste. Todo dia ela faz um pouco. Aos nossos olhos, aos olhos dos outros, o pouco é assim desprezível. Mas no final de tudo, o resultado da formiga é tudo o que ela precisava fazer para o bem-estar dela, né? E da sociedade como um todo. Então, em nome da sociedade como um todo, a gente está aqui toda quinta-feira. Esse projeto, como eu sempre lutei por ele, quando a gente começou esse projeto com uma sala de aula com 15 carteiras e 5, 6 bolsistas dentro de uma sala se espremendo, quando a gente ainda estava no prédio antigo. Aí viemos para o prédio novo, enfim, na terceira edição do nosso projeto, com uma sala imensa, veio a pandemia. E eu sempre digo, é enxergar a luz dentro da adversidade. Foi tão bom não, é necessário ver o positivo dentro da pandemia, de dizer que o projeto Descomplicar é Preciso, ele tem uma sala de 40 carteiras hoje, mas ele pode ter infinitas pessoas beneficiadas, porque agora ele é mais público do que nunca. Eu preciso de vocês que estão assistindo, divulgando o nosso projeto. É para vocês, não é para mim, gente. É para mim pela satisfação, porque eu sinto que eu estou dando um pouco do meu conhecimento para vocês
humildemente que eu posso ajudar, mas principalmente nessa questão de vocês divulguem, ajudem, é para vocês, é por vocês. Fernanda? Isso mesmo. Então é isso. A professora já falou tudo, né? Divulguem para os seus amigos, divulguem hoje, divulguem amanhã. Todas as quinta-feiras estaremos aqui. Bom, eu não toda vez, mas a professora sempre vai estar aqui. No rodízio, para vocês também conhecerem outras caras, terem outras perspectivas. Então, não desistam de nós, porque nós não desistimos de vocês. Um abraço a todos. Um beijo. Foi maravilhoso participar. Fica aí, Fernanda. Eu vou dar só mais um recado para fechar, gente. Estou muito tranquila, satisfeita com a nossa discussão de hoje. Como eu falei para vocês, a gente não está aqui para fazer, como é que eu posso dizer, divulgação de X e Y, prefeitura, governo, não é isso. Minha intenção, antes de tudo, é o quê? Divulgação para o público. É utilidade pública. Descomplicar é preciso, também é utilidade pública. Então, se eu sei uma informação, eu não vou reter essa informação. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Polo Mangueirão do Para a Paz, que é uma política de governo do governo do Estado. E eles vão ter a última ação de prevenção ao câncer de mama do Outubro Rosa, que vai acontecer agora 31 de outubro, sábado. Então, 31 de outubro, sábado, no Polo Mangueirão, nós vamos ter uma ação de prevenção ao câncer de mama. É realização de exames, aconselhamento da mulher e também vai ter retirada de RG, né? Então, para quem tiver informação, eu consegui um WhatsApp aqui que você pode tirar dúvidas referente a esse processo. Então, anotem aí. O DDD 91, eu vou ler aqui o telefone, é 99358-7182. DDD 91 99358-7182. É um número que você pode estar ligando, aliás, mandando o WhatsApp e você vai obter informações sobre esse último momento da campanha Outubro Rosa no nosso estado, que vai acontecer nesse sábado, 31 de outubro, no Polo Mangueirão. É nossa obrigação falar isso para você. Você ainda tem chance. Leve, chame a mulher que você ama, as mulheres que você ama e mande ela se amar também. O principal amor é o amor próprio. Isso vale para os homens que estão na live também. Não iremos amar ninguém se não nos amarmos. Até porque, meninos, semana que vem começa o Novembro Azul, que também é um problema social e que também nós vamos falar disso, com certeza. É tema de saúde, é tema de saúde pública, ok? Gente, chegamos a 50 minutos da nossa live. Eu estou felicíssima com o nosso resultado e a gente se vê semana que vem. Beijo, Fernanda. Beijo. Tchau, beijo, prof. Ficou perseverando aí com a gente até o final. É por